Bom dia, boa tarde e boa noite, realitubernáticos. Estamos aqui mais uma vez, voltando com a série da Juliette. Sim, beirando agosto de 2021, ainda estamos falando em Juliette. Como eu meio que perdi o fio da meada, eu vou falar nesse vídeo dos capítulos 3 e 4. E aí, será que tá valendo a pena ainda essa jornada da nossa campeã favorita do BBB? Depois do Fael, claro. Não, brincadeira. Fica aí que você vai já descobrir. Mas antes, se você gosta da Juliette, se você gosta de BBB, reality shows em geral, segue aqui o canal, se inscreve aí que eu tô sempre aqui atualizando todo mundo de tudo que tá acontecendo nessa que é a grande paixão nacional. Why do we keep on keeping secrets? Keeping secrets. Why do we see it in your eyes? O terceiro episódio dessa Odisseia da Juliette dá um salto muito bem-vindo no tempo e agora a gente já está acompanhando ela colhendo os louros da vitória no BBB. A gente acompanha alguns ADMs e fãs dizendo como é que foi a movimentação aqui fora para fazer a Juliette campeã e também como é que foi para manter ela na casa logo no começo do jogo. No caso daquela primeira votação para escolher a galera que ia ser imunizada, vocês lembram? Que foi o Projota, a Lumena, o Fiuk, etc. E a Juliette foi junto no meio. Eles ficaram até numa parte isolada da casa. Os mais próximos da Juliette declararam que eles se esforçaram muito para conseguir essa imunidade para ela, porque senão ela seria a primeira eliminada no jogo, já que ela estava sofrendo muitos ataques lá dentro e provavelmente ia pro paredão. E como ela não teve muito tempo de se mostrar, o público ia eliminar ela. Eu tenho cá minhas dúvidas sobre essa possibilidade, mas a partir desse episódio, o negócio começa a ficar mais musical. A Juliette fica numa sala, tipo que a Mamacita ficou, só que feliz, né? Toda personalizada com símbolos do Nordeste, e lá ela recebe visita de artistas que cantam uma música, fazem uma homenagem a ela ali, falam algumas coisas e vão embora. E eles surgem através de um trem que passa numa animação pela parede, e eles entram por uma porta escura. Nesse terceiro episódio a gente teve a participação da Elba Ramalho e da banda Francisco El Hombre. Fora isso, a Juliette também ficava vendo imagens do BBB e alguns fãs elogiando ela. E sim, também tivemos a participação de ex-BBBs entrando nessa sala e conversando com a Juliette. Nesse capítulo aqui a gente teve as gloriosas participações de Lumena e Lucas Penteado. A Lumena inclusive já entrou falando "tá autorizado falar comigo". Esse bordão aí, ó, já tá saturado, já saturou uns 3 dias depois que ela saiu da casa. Tipo, tá na hora da Lumena saber seus limites. Após elas trocarem algumas frases melosas e a Lumena pedir perdão por tudo que fez pra Juliette e agradecer pela Juliette nunca ter desistido dela, ela saiu e alguns momentos depois entrou o Lucas. Com o Lucas eu acho que fluiu melhor, até porque os dois tiveram uma trajetória mais interessante lá dentro, apesar de curta. A Juliette falou pra ele que quando ela conheceu ele, ela teve muito ele como irmão, pelo fato dele lembrar muito o irmão dela logo que ela o conheceu. Que ele era um garoto bem magrinho, negro, com cicatrizes na cabeça, muito igual ao Lucas. E lógico que se rolou o encontro dos dois, rolou aquela música Coxinha Croquete, fica Juliette, ganha Juliette, sei lá. Enfim, se tem Lucas Penteado no meio, tem algum momento cringe. O que eu me lembro desse episódio é isso. Deu uma evoluída em relação aos 2 primeiros, mas eu ainda acho que é desnecessário ainda ter mais 3 episódios pela frente. Inclusive esse terceiro aqui conta com uma cena controversa no final. Naquelas cenas dos próximos episódios, apareceu uma amiga da Juliette falando a seguinte frase: tinha outros nordestinos na casa, mas a Juliette talvez fosse a mais. Assim, galera, eu amo a Juliette. O amor é uma coisa séria e ele não pode ser desperdiçado com qualquer participante de reality show. Eu amo poucos. A Juliette é um deles. Dito isso, vamos com calma. A galera tem que dar uma freada aí, né? Já não basta a Suzana Vieira lá no primeiro episódio falando que a Juliette renovou as esperanças dela na humanidade. Calma, calma. Como esse comentário repercutiu meio mal e o documentário ainda tá aberto, talvez eles removam ou já tenham removido, porque nesse quarto episódio, que é o que a gente vai falar agora, ele não aparece.
O que não quer dizer muita coisa porque era cenas dos próximos episódios. Não quer dizer necessariamente que já era nesse quarto que apareceria esse comentário. Mas enfim, bora ver se ele ainda vai entrar. O fato é que esse quarto capítulo é apenas uma extensão do terceiro, então eu vou ser breve aqui. Em relação às músicas, tivemos Solange Almeida, Duda Beat e Maria Gadu. E também teve uma galera recitando uma poesia para Juliette num telão. Dentre essa turma aí, GK, ou GQ, eu não sei como é que fala. Ela que não conseguiu levar a Juliette para casa dela para gravar um TikTok com mais 30 pessoas, teve que se contentar em fazer essa homenagem através de um telão. E os ex-BBBs? Primeiro foi a Camila De Lucas, e eu não poderia imaginar uma participação menos interessante, porque assim, elas foram muito amigas lá dentro, então seria uma conversa de comadres, não acrescentaria em nada para o público. Tipo, a Lumena, por exemplo, foi mais interessante, porque elas eram rivais, elas tiveram atritos lá dentro, então uma conversa pós-BBB seria bem-vinda. O Lucas foi aliado dela, mas como eu disse, a trajetória dos dois foi muito interessante, terminou cedo e deu a impressão de que faltou mais. Então também foi interessante ver os dois conversando. Assim como o Gil do Vigor, que foi o último que entrou. Mas a Camila, pra mim, não acrescentou nada. Como a relação da Juliette com o Gil foi cheia de altos e baixos lá no BBB, foi bem interessante ver eles se resolvendo e comentando coisas do passado. E o mais interessante da parte do Gil foi que eles viram cenas deles lá dentro e também os cactos explicando por que resolveram eliminar o Gil naquela semifinal. Dizendo lá que ele seria um calo maior na final para Juliette e tirando ele ela ganharia com mais folga. O que é uma conclusão óbvia, vamos convir, né? Eu percebi isso logo de cara. O próprio Gil concordou com isso. Então eu acho que está na hora dos vigorentos finalmente seguirem com suas vidas. E falando em seguir, sigam o canal aqui, clicando no botão de se inscrever, que todo mundo sai ganhando. Por hoje é só. Provavelmente, os 2 últimos capítulos que faltam, eu vou gravar num vídeo só, como foi esse aqui. Então a gente se vê lá, galera. Um abraço e até mais. Funerária com Lumena autorizou, hamburgueria, Lumena autorizou, loja de lingerie. Chega! Chega!